Ruth, você está me falando então que aquele site que eu fui lá umas 50 vezes fazer o meu testezinho de temperamento e descobrir o que eu era estava errado, me dando só um grupo de características? Sim, estava errado. Eu sou a Ruth Gomes e hoje eu quero te falar sobre o que não é temperamento, mas de jeito nenhum, nem aqui nem na China. Porque muitas vezes a gente está fazendo pesquisas, querendo descobrir um pouquinho mais sobre temperamento, aí a gente dá de cara com umas certas coisas que não são. Então eu quero falar com você hoje sobre o que não é temperamento de jeito nenhum. Primeira coisa que não é temperamento: conjunto de características. Ah, Ruth, você está me falando então que aquele site que eu fui lá umas 50 vezes fazer o meu testezinho de temperamento e descobrir o que eu era estava errado, me dando só um grupo de características? Sim, estava errado. Mas por quê? Bem, a gente precisa entender que o temperamento, como eu falei no vídeo passado, ele é aquela coisa em mim que não muda. Só que as características, elas podem mudar com o tempo, porque elas muitas vezes fazem parte da nossa personalidade. E como a gente já falou antes, né, o temperamento ele é o solo e a personalidade é a vegetação. O que você vai plantar ali em cima vai mudar, mas o solo não vai mudar. É por isso que muitas vezes nesses testes de internet a gente acaba tendo esses resultados equivocados de que a gente tem 40 e poucos por cento de um temperamento e tantos por cento de outro, e que a gente não consegue nem usar o temperamento como uma ferramenta de auxílio no nosso dia a dia, porque a gente está apegado às características. Só que as características, muitas vezes, elas não nasceram com a gente. Vou dar um exemplo para você muito prático. Um colérico, ele é famosinho por ser explosivo. Vamos botar assim, é o cara que não leva o desaforo para casa. Só que o colérico, ele é filho de pessoas que são muito centradas, pessoas assim que são pessoas que têm um grande autocontrole. E desde a infância esse colérico, ele é ensinado que ele precisa pensar antes de falar. Só que aí a criança, ela não tem base, né? Assim, a criança erra, os pais consertam, aí a criança aprende para se tornar um adulto maduro. A criança colérica, ela vai lá, vai brincar, vai querer competir, vai fazendo várias coisas, vai muitas vezes querer, vamos botar assim, xingar um coleguinha da escola lá porque ele fez alguma coisa que ele não gostou. Só que quando essa criança ela cresce debaixo dessa educação dos pais, que ensinam que ele precisa se conter, ele acaba aprendendo que ele não pode sair por aí cuspindo fogo em todo mundo. É por isso que é muito perigoso a gente achar que o nosso temperamento é o nosso conjunto de características. Muitas vezes esses conjuntos de características, eles fazem parte da nossa personalidade e não tem nada a ver com o nosso temperamento. Uma coisa legal da gente saber também é que conforme a gente vai vivendo na companhia de outras pessoas, a educação que a gente recebe, o país que a gente vive, tudo que acontece na nossa vida, aquilo vai constituir a nossa personalidade. E muitas vezes a gente recebe tantos estímulos no mundo, tantas coisas assim, que a gente acaba não agindo de acordo com o nosso temperamento. Isso é muito importante a gente ver. Por isso que a gente precisa investigar o temperamento como aquele instinto que ninguém te ensinou, como aquela atitude que você tem que para você não gera esforço nenhum. Muitas vezes falar com as pessoas para você é muito fácil. Muitas vezes ficar sozinho para você não faz diferença nenhuma. Você ama ficar sozinho até. Muitas vezes você é uma pessoa muito distraída que não consegue mudar isso em você, e isso geralmente está ligado ao nosso temperamento. Por isso é importante a gente entender que o temperamento não é conjunto de características que dão pra gente nesses testes de internet por aí. Segunda coisa que o temperamento não é: algo que muda ao longo do tempo. A gente acabou de falar isso aqui, né? Pelo amor de Deus, gente. Se vocês começam a fazer esses testes de internet
baseado em características, vocês nunca que vão descobrir qual é o temperamento de vocês. Isso porque eles pegam o momento da sua vida, né? O teste é feito completamente fora do contexto. Você dá respostas isoladas, o teste não sabe o que está acontecendo na sua vida, ele não sabe por que você está reagindo daquela forma, ele não conhece a sua infância, ele não conhece o seu passado nem a sua educação. Então, quando você faz esses testes, geralmente pode dar que é uma coisa numa época, daqui a um tempo dá que é outra coisa. Se forem esses baseados em porcentagem, toda vez a porcentagem vai mudar, mas pelo amor de Deus, não vai atrás disso. O temperamento, ele não muda ao longo da vida. Se você nasceu como melancólico, você vai morrer como melancólico. Outra coisa também, né, a gente costuma pegar esses grupos de características e pensar que melancólico é só coisa ruim, fleumático é só coisa calma, colérico é só coisa explosiva e sanguíneo é só coisa feliz. Não é assim que funciona, tá bom? O mais importante nisso tudo aqui é a nossa personalidade. Isso nos abre o nosso próximo ponto. O terceiro ponto, que o temperamento não é personalidade. Já falamos no vídeo passado e já abordamos nesse vídeo aqui mais ou menos. O temperamento, ele não vai mudar ao longo da sua vida, já muito diferente da sua personalidade. Vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa que não leva desaforo para casa de jeito nenhum e luta para se conter com isso. Você foi criado aqui no Brasil e aqui a gente tem um pouquinho mais de liberdade de falar com os outros assim, né? Tem gente que não liga muito para isso, que fala de qualquer jeito. E você vai lá toda vez que alguém te fala alguma coisa que você não gosta, você logo retruca. Mas você já parou para pensar se você tivesse sido nascido e criado no Japão, como seria diferente? Lá eles já têm essa cultura de serem mais contidos, né? De serem pessoas assim que nunca em filme japonês a gente vê as pessoas assim brigando muito, principalmente com figuras de autoridade. Aqui no Brasil a gente tem casos muito tristes de, por exemplo, alunos enfrentando professores. Sendo que se você tivesse tido uma educação em outro país que coloca os professores em outro patamar, você não ia reagir desse jeito. Isso está relacionado à personalidade. A sua personalidade ela pode mudar, ela pode variar. Se você nasceu aqui no Brasil, você é de um jeito. Se tivesse nascido no Japão, seria de outro. Se tivesse nascido no Paquistão, sua personalidade talvez fosse outra. Mas o seu temperamento, não. O nosso quarto ponto, por último, mas não menos importante, é que o temperamento ele não é herança genética. Pelo amor de Deus, não seja o tipo de pessoa que está achando que, eu sou de um temperamento, eu vou casar com esse temperamento aqui, para que quando meu filho nascer, ele não tenha tal temperamento que eu não consigo lidar. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Não interessa. Os pais podem ser um casal de fleumáticos, as pessoas mais calmas do mundo, que eles podem sim ter filhos coléricos e sanguíneos. Isso porque o nosso temperamento é Deus que escolhe da forma que Ele quer, aleatório assim, não explica pra gente, eu quero que você seja desse temperamento por causa disso, disso, disso. Não, Ele simplesmente te dá um temperamento, não importa a família onde você nasce, não importa como os seus pais são, não importa o país em que você está, você simplesmente tem aquele temperamento e ponto. Ruth, mas eu descobri meu temperamento e eu não gosto muito dele. Só tenho um conselho para te dar. Aceita que dói menos e começa a trabalhar os pontos positivos do seu temperamento e podar os negativos que você não gosta, que assim você vai conseguir alcançar o seu máximo potencial, vamos colocar dessa forma. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, curta, compartilha, comenta, envia para os seus amigos, se inscreva, por favor, e ative os sininhos das notificações, porque nós vamos ter muitos outros vídeos a respeito desse tema que a gente ama demais. Até a próxima!